Fala galera, tudo bem? Olha só, não é porque eu não tô com vocês essa semana presencialmente que a gente não vai ter aula, tá? Então, vamos aproveitar a oportunidade para entender um pouco mais sobre as relações de poder na sociedade? Vamos lá. Já pararam pra pensar por que vocês obedecem às leis? Já pararam pra pensar por que algumas pessoas mandam e outras obedecem? Ou mesmo o que faz um governo ter autoridade? Olha, essas e outras perguntas, gente, elas estão no centro de um debate essencial para entender a sociedade, que é o debate sobre as relações de poder, tá bom? Então hoje vamos discutir, entender um pouco mais o que é o poder, como é que nasce a política, o que é a política e como o Estado ele se organiza, tá? Como o Estado se organiza. E para tudo isso, nós vamos ter a ajuda de um cara chamado Max Weber, um sociólogo lá no século XIX, que vai nos ajudar a entender tudo isso. Primeira coisa que a gente precisa entender, que é o poder. O poder, gente, é a capacidade de influenciar ou impor a nossa própria vontade sobre outras pessoas. Pelo menos é isso que o Max Weber fala. E impor essa vontade mesmo diante de resistências, tá? Que exemplos a gente pode ter de relações de poder? Um professor na sala de aula, um professor quando pede silêncio, mesmo, por exemplo, enfrentando a resistência da turma, ele está exercendo uma relação de poder com os alunos, entende? Outro exemplo de relações de poder é um pai com o filho, né? Um padre com seus fiéis, e por aí vai. São vários tipos de relações de poder que a gente pode ter na sociedade, beleza? Pois bem, para Weber, o poder pode ser dividido em três categorias, tá? Existe o poder ideológico, o poder político e o poder econômico, beleza? Poder ideológico, político e econômico. Tá, o que é o poder ideológico? O poder ideológico, basicamente, é um tipo de poder no qual as pessoas impõem a sua vontade sobre outros por meio da ideologia, tá? Por meio da ideologia. Como assim ideologia, professor? Ideologia, gente, como a gente já bem estudou antes, é um conjunto de ideias, tá? São conjuntos de ideias. Então eu uso de ideias para manipular a vontade do outro, para que as pessoas obedeçam ao que eu quero que ela obedeça, beleza? Vamos pensar, por exemplo, num padre na igreja. O padre quer que você obedeça às normas da igreja, obedeça à vontade de Deus, também à vontade dele, tá? Então, para poder convencer você, por exemplo, ele pode dizer: olha, não namore antes do casamento, tá certo? Porque namorar antes do casamento é pecado. E isso é uma forma de ele estar tentando te convencer a seguir as vontades dele, tá certo? Tem outros exemplos que eu posso usar sobre isso também. O poder político, ele acontece por meio das negociações, tá? Como assim negociações? Imaginemos, por exemplo, alguém que quer alcançar um cargo importante numa empresa, um cargo de gerente, por exemplo. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai começar num lugar mais baixo, por exemplo, ela vai começar como recepcionista, e aos poucos ela vai mostrando o seu trabalho, aos poucos ela vai conquistando as outras pessoas, negociando uma coisa, negociando outra, e provando que ela é importante o suficiente para galgar aquele cargo de gerente, beleza? Então, a gente vai negociando, vai conversando para subir de cargo, certo? Que é então agora, professor, o poder econômico? Ah, o poder econômico é mais fácil de entender. O poder econômico está relacionado ao dinheiro, à grana, à bufunfa, beleza? Vamos pensar aí comigo. Eu tenho um terreno ali para capinar. Não estou com um pingo de disposição para capinar esse terreno. Então eu vou comprar a vontade do outro para capinar. Eu pago alguém, pagar ali, sei lá, meus bons R$ 50 para aquela pessoa vai capinar o terreno ali para mim, entende? Por meio do poder econômico. Poder econômico é isso, você comprar a vontade do outro, tá bom? Weber fala de uma outra coisinha também. Bom, gente, quando o poder, para Weber, um poder realmente verdadeiro é um poder legítimo. O que é o poder legítimo, gente? Um poder legítimo é um poder que as pessoas aceitam, que as pessoas concordam, todo mundo está de acordo com aquele poder ali. Vamos ver. Porque para Weber existem três tipos de poder legítimo. E esses três tipos de poder legítimos, ele chama de dominação. Existe a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. O que é a dominação tradicional? A dominação tradicional é aquele tipo de poder que a gente já está ali há bastante tempo, a gente já aceitou aquela dominação há bastante tempo, aquele poder há bastante tempo. Podemos usar como exemplo as monarquias, tá? Uma monarquia a gente aceitou ela, a gente não questiona muito como aquela monarquia chegou até aquele lugar, tá certo? Então, a monarquia é um tipo de dominação tradicional, beleza? E outras dominações tradicionais, podemos pensar um poder religioso, podemos pensar
por exemplo, alguns tipos de colonialismos que vão aparecendo na sociedade, tá? É um poder que as pessoas agem e aceitam de maneira porque está lá há muito tempo. O que que é a dominação, eh, carismática? A dominação carismática está relacionado ao carisma do líder, tá? As pessoas obedecem àquele líder, porque aquele líder é carismático, ele é simpático. Eu me atraio pelas ideias daquele líder. Como assim eu me atraio pelas ideias daquele líder? Vamos pensar a galera da Alemanha nazista, a galera obedecendo ao Hitler, tá? Muita gente foi atraída pelas ideias do Hitler e por isso, se interessava por aquele tipo de poder. Ainda hoje a gente tem isso, tá? Você acha que tem um grupo que obedece, que quer buscar as ideias do Bolsonaro ou as ideias do Lula? Porque são 2 líderes extremamente carismáticos e as pessoas seguem eles e dão autoridade para essas pessoas, dão poder, faz com que o que eles falam seja dominante. Ainda tem a dominação racional legal. A dominação racional legal vem por meio das leis, tá certo? Por meio das leis. Como assim por meio das leis, professor? As leis estão lá e a gente também vai se obedecendo a essas leis. Claro, às vezes podem ser questionadas e tal, mas no geral, essas leis aparecem de tal forma que a gente vai seguindo o que elas se propõem. A gente simplesmente obedece o que elas propõem pra gente, tá bom? Então ela fala de um juiz é uma lei importante, então a gente obedece aquele juiz. O que uma placa propõe uma lei importante, então a gente obedece aquela placa. Por isso é um tipo de dominação, tá bom? Estamos acompanhando? Agora, para a gente entendermos um pouco mais sobre o que é o poder, vamos aprofundar um pouco sobre a política, tá? A política também é uma forma de se exercer o poder na sociedade, tá? Política, gente, basicamente é um conjunto de ações necessárias para a organização da sociedade, para a organização do Estado. E onde é que surge a política? A palavra política vem da palavrinha grega chamada polis. Põe aqui, editor, polis. O que que polis significa, gente? Polis significa cidade, tá? Então, na Grécia Antiga, a política era basicamente a arte de se organizar as cidades, especialmente as cidades-estado. A política vai surgir, então, na Grécia, especialmente na cidade de Atenas, também é o berço não só do poder político, mas da democracia de uma maneira geral, beleza? Democracia. O que é democracia, gente? O governo para todo o povo. Hoje, quando a gente fala de política, a gente pensa que ela envolve, né, decisões coletivas, administração pública, né, a distribuição dos recursos, a elaboração das leis. Tudo isso envolve, dá em torno da palavra política, tá bom? Olha só, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre política, depois que a gente entender mais sobre o que é o Estado, beleza? Se a política é a arte da gente organizar as ações conjuntas da sociedade, nós vamos precisar entender antes o que que é o Estado e entender que sociedade é essa que precisa ser organizada de maneira política, tá certo? Bom, o que que é o Estado, tá? O Estado é uma instituição que organiza juridicamente uma sociedade. O Estado é uma instituição que organiza juridicamente uma sociedade dentro de um determinado território. Para Weber, gente, o Estado é o único tipo de instituição que vai deter o monopólio do poder legítimo do uso da força. Como assim? Nenhuma outra instituição pode usar a força. Nenhuma outra pessoa pode usar a força. Se eu aqui tiver uma vontade enorme de agredir o professor Gervásio porque ele tá tossindo enquanto eu tô gravando um vídeo, eu agredir ele, provavelmente eu vou ser preso. Tá certo? Provavelmente eu vou ser preso por lesão corporal ou por qualquer outro crime que possa envolver isso aí. Agora vamos imaginar, por exemplo, um policial que vê um bandido chegando em uma festa armado. O fato dele ameaçar o bandido ou mesmo bater naquele meliante, vai resultar em quê, gente, no final das contas? Ele está fazendo isso para garantir a segurança pública. Então o Estado, quando tem intenção, quando está no direito de garantir a segurança do geral, tem o direito do uso da força física. Tem o direito, por exemplo, de privar a pessoa de liberdades, tá? Isso acontece por quê? Porque nós, enquanto sociedade, resolvemos aceitar que o Estado tem esse poder, tem essa força. Então, somente o Estado tem força para usar esse tipo de coerção. Bom, como é que esse Estado se organiza, né? Primeiro, vamos entender o que forma um Estado. Bom, para um Estado funcionar, e por Estado, para que vocês entendam que eu esteja falando de um país. Para um Estado funcionar, ele precisa de 4 elementos, tá? 4 elementos muito basiquinhos. Ele precisa de povo, ele precisa de um território, ele precisa de um governo e ele precisa de soberania. Povo, território, governo e soberania. Beleza? Estamos acompanhando? Show!
Que é o povo? O povo são todas as pessoas que pertencem àquele estado, tá? Que compartilham elementos comuns, como cultura, língua, tradições, entre outras coisas. O povo é toda essa galera que compartilha isso. Show? Que é o território? O território é o espaço delimitado de um estado, de um país, tá? Então, por exemplo, se esse teatro aqui fosse um país, essas 4 países seriam um território desse meu país, tá? Desse meu estado. O governo, o que é o governo? O governo, gente, é a organização política que lidera e que estrutura esse estado. Então, o governo é quem organiza, quem estrutura juridicamente, politicamente esse estado. E por fim, o que é a soberania? Acho que todas essas 4 palavras, soberania é a palavra nova que a gente precisa entender, né? Então vamos aprofundar um pouquinho. Soberania é a autoridade máxima que um Estado tem sobre o seu território, tá? Autoridade máxima que um Estado tem sobre o seu território. Vamos entender o seguinte: o Brasil, o Estado brasileiro, é e pertence aos brasileiros. Ninguém pode interferir na forma como a gente administra o nosso Estado, tá? Por exemplo, tem os Estados Unidos que estão lá batendo o pé ali, querendo as nossas terras, querendo, por exemplo, os nossos minérios, o nosso petróleo. Boa sorte, vocês podem bater o pé o quanto quiser. O que a gente faz com esses minerais, o que a gente faz com as nossas terras, o que a gente faz com o petróleo, é uma escolha do povo brasileiro e do governo brasileiro. Nenhum outro país pode interferir. Isso é soberania, a capacidade da gente ter autoridade máxima sobre aquilo que é nosso, beleza? Então, para um Estado ser um Estado, um país ser um país, ele precisa ter sua soberania respeitada, tá bom? Estamos acompanhando? O Estado, seu Estado precisa ter soberania respeitada. Então, para tudo funcionar direitinho, precisamos ter os 4 elementos: território, povo, governo e soberania. Show? Agora que entendemos um pouco mais sobre. Pelo amor de Deus. Oi, divo e divas! Por favor, editor, não corte essa parte, bota em preto e branco e mantém no vídeo, tá? Agora que entendemos um pouco mais sobre como o Estado funciona, o que é um Estado, podemos voltar a discutir um pouco sobre a política que mantém esse Estado, tá? Bom, num Estado moderno, a política é dividida, é organizada por meio de 3 poderes, tá? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, beleza? 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vamos tentar entender o papel de cada um, e especialmente o papel de cada um aqui no Brasil? Vamos lá, então. O que é o poder executivo? O poder executivo é aquele tipo de poder que administra e que governa. Ele vai executar as leis que foram criadas pelo Poder Legislativo. Bom, o Poder Legislativo é o responsável por criar todas as leis do nosso Estado. E o Poder Judiciário é aquele poder que vai olhar as leis que foram criadas e executadas, tá? E vai tentar interpretá-las e julgar se elas estão sendo realmente seguidas à risca, tá certo? Trocando em miúdos é basicamente isso. Quem são os responsáveis por cada tipo, por cada papel na sociedade? Vamos começar pelo poder legislativo. No município, por exemplo, vamos tentar interpretar aqui. Quem é o responsável pelo poder legislativo no município? O papel legislativo no município, quem cria as leis do município, são os vereadores. O papel do poder executivo no município está na mão do prefeito, da prefeita, no nosso caso aqui, tá? Do prefeito, da prefeita. Depois dos vereadores criarem as leis no município, é o prefeito que vai ter papel de executá-las. Pronto. E o judiciário entra onde? O judiciário é um papel reservado ao juiz, tá? Às vezes, o nosso município ele possui um fórum que vai ter algum juiz para resolver pequenas causas e tal, esse papel fica para ele, beleza? Papel do judiciário. Só que com a questão do judiciário é um pouquinho mais complicado, tá, gente? Quando a gente está lidando com político, às vezes determinada causa, determinada lei, ela é julgada por ângulos diferentes. No âmbito estadual, quem é o responsável pelo poder legislativo? São os deputados estaduais. Pelo poder executivo, é o governador, no caso aqui da Bahia, Jerônimo, certo? E pelo poder judiciário, também mais uma vez, vão ser os juízes, só que dessa vez são juízes responsáveis por comarcas diferentes.
beleza? E no âmbito, federal. No âmbito federal, o poder legislativo, ele fica dividido em 2 câmaras: a Câmara de Deputados Federais e a Câmara de Senadores, tá? Câmara de Deputados e Câmara de Senadores, Senado Federal, beleza? Eles 2 são responsáveis pelo poder legislativo, são responsáveis por criar leis. Vocês podem estudar depois, se aprofundar um pouco no papel de cada um, mas por hora o que a gente precisa saber é isso. Quem é que cuida do papel executivo? O executivo, em âmbito federal, é papel do presidente da república, beleza? O presidente da república é o responsável por aquilo ali. Ele que vai executar as leis criadas pelos deputados e senadores. Detalhe, o presidente da república também tem um papel na elaboração das leis. Ele tem um poder de veto. Ele pode aprovar ou não uma lei que foi criada, tá bom? E o poder judiciário, dentro do âmbito federal, o poder judiciário está na mão do Supremo Tribunal Federal. Então são essa galera que fica responsável pelos poderes, pela política, pela organização do Estado no Brasil, beleza? Bom, gente, essa foi a aula então, tá? Entender o poder, entender a política, entender o Estado é fundamental para a gente compreender como a sociedade se organiza e qual é a forma que ela, de qual forma ela está estruturada, tá? Até porque quanto mais a gente entende sobre as relações de poder, melhor a gente consegue viver em sociedade. Tranquilo? Então espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá? Logo, logo eu tô com vocês de volta. Beijo e até a próxima. Falou!